Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar Caio Junqueira, Carvalho, né? Como gosta de ser chamado, né, Caio? E também o Gilson, organizadores desse evento. Cumprimentar o governador Tarcísio de Freitas. Ao cumprimentar os três, cumprimento todos aqui presentes. Dizer que é uma satisfação estar aqui no evento da BAG mais uma vez, desta vez a primeira delas como ministro da Agricultura, num tema muito bem escolhido. Parabéns, Caio, Gilson e todas as suas equipes, que neste momento, onde temos que discutir uma nova ordem mundial, e com muito orgulho, eu fiquei com muito orgulho, e é colaborativo com as falas todas que tiveram até aqui, quando o presidente Lula disse, ao pé da Torre Eiffel, que quem poluiu o mundo que tem que pagar. E quem poluiu o mundo não foi a América do Sul e não foi a África. Esse é um papel do estadista, uma pessoa que sabe exatamente que essa ordem que está tentada sendo imposta pela Europa, pela União Europeia, tenta nos tirar a competitividade e nada mais que isso. Nós sabemos da nossa responsabilidade com o meio ambiente. Como já foi dito aqui por vários que me antecederam, a nossa responsabilidade de fazer um Código Florestal tão restritivo e tão responsável com o meio ambiente, por que outros não fizeram? Porque ainda assim querem tentar apontar o dedo para ele. Mas é simples, nós temos opções. Nós temos como superar e fazer as coisas acontecerem de forma muito, muito forte para o crescimento, para a inovação. Este tema da inovação tecnológica é muito propício, e é um pouco sobre isso que eu quero dizer. O mundo inteiro exalta as inovações tecnológicas, principalmente dos asiáticos, nos últimos 50 anos. Como disse Pedro Lupion, estávamos nos últimos 15 dias pela Coreia, Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes. E a gente vê o tanto que esses países se evoluíram com tecnologia. Mas nós não podemos, não devemos, me desculpe o termo chulo, ter síndrome de cachorro vira-lata. Aqui no Brasil, nós fizemos uma grande revolução nos últimos 50 anos, graças à ciência, graças à tecnologia, graças ao desenvolvimento da agropecuária brasileira, que pode ser e vai ser a salvação alimentar para o mundo. Há 50 anos atrás, o Brasil era importador de alimentos. Tínhamos com área ocupada para a produção de alimento algo em torno de 27 milhões de hectares. E não coincidentemente, há 50 anos atrás, está aqui a Sílvia, atual presidente da Embrapa, essa empresa foi fundada e idealizada, e aí Alice Paulinelli, que foi homenageado, ele e tantos outros têm um grande papel nisso, começou então a trabalhar a grande vocação brasileira, a ciência, o desenvolvimento. E nos últimos 50 anos, aqueles 27 milhões de hectares transformaram-se em 65 milhões de hectares produzindo alimentos no Brasil. 40 milhões de hectares foram incorporados nesses 50 anos. 140% da área. Mas o que mais nos orgulha, o que mais nos dá certeza da nossa competência, o tanto que evoluímos, é que a produtividade, e a ministra Tereza Cristina aqui falou do algodão, mas como um todo, a produtividade brasileira nesses 50 anos cresceu 580%. A área ocupada, 140%, mas a produção e a produtividade, 580%. Ninguém no mundo fez isso. Ninguém no mundo tem a capacidade de fazer isso. E podemos e vamos fazer mais. No momento onde estamos falando de PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, qual é o papel da agropecuária brasileira para acelerar a economia, gerar emprego, gerar oportunidades? É incorporar outros 40 milhões de hectares, só que de vez esperarmos 50 anos, fazermos isso em 10 anos. É possível? Claro que é possível. Claro que é possível. Já estamos fazendo isso na ordem de 2 milhões de hectares por ano.
Portanto, se nós falarmos em 40, 10 anos, 4 milhões de hectares por ano. Qual a diferença? Primeiro, não precisamos fazer isso sobre a floresta. A floresta é um ativo brasileiro que o Código Florestal preserva e, diga-se de passagem, demos muito de graça. Os ativos ambientais, Caiado, nós demos de graça. Porque hoje ninguém quer pagar pelos 80% que vão ficar preservados na Amazônia Legal de um produtor. Ele só quer pagar o ativo ambiental dos 20% que pode ser desflorestado. Por quê? Por que não vai pagar? Por que não vai remunerar esse ativo ambiental do mundo? Não vamos dar o nosso ativo ambiental de graça. E nós vamos crescer 40 milhões de hectares. Nesses 6 meses, um estudo feito pela Embrapa e feito pelo Banco do Brasil. 200 técnicos do Banco do Brasil, a nosso pedido do Ministério da Agricultura, trabalharam quais as melhores áreas de pastagens que estão em baixa produção poderiam ser convertidas em agricultura, produção de alimentos e também sem deixar de ter o incremento de produtividade da nossa pecuária. E tanto o Banco do Brasil como o Embrapa apresentaram uma área de 40 milhões de hectares em todo o Brasil que podem e devem ser ocupadas, melhorando a produtividade. E quando você sai de uma pastagem de baixa produção, que tem pouca massa foliar, e é simples entender que o sequestro de carbono é feito pela fotossíntese, onde você tem um pasto de qualidade, onde você tem uma lavoura de qualidade, trocando fotossíntese, você está sequestrando carbono. Você deixa de ter algo que é emissor de CO2 para ser algo que vai coletar CO2 e, ainda assim, produzir alimento, energia e oportunidades. O mundo está de olho nisso. Nesta viagem que fizemos, além de tratarmos das questões sanitárias, em especial os protocolos restritivos contra a gripe aviária, que foi um sucesso, conseguimos trabalhar as regionalizações, abertura de mercados, junto com a Apex, são 26 novos mercados abertos, além das ampliações, despertar-se a ideia de como nós podemos e devemos fazer a ampliação da nossa produção de alimento sobre essa pastagem. Enquanto estávamos na Arábia Saudita, estava aqui com vocês, com a B3, o Fundo Sáudia, com seus diretores, que já estão com apetite, que já estão aqui investindo, que já estão tendo participação, porque entenderam que é a grande oportunidade de investir na produção de alimentos de forma sustentável no Brasil. Mas não fosse só eles. A JICA japonesa já se comprometeu, já vai fazer o financiamento de pelo menos 1 milhão de hectares aqui no Brasil, como já fez o Prodecer nos anos 80, agora vai financiar o Brasil, os brasileiros, os nossos produtores, para fazer essa conversão de pastagens em áreas agricultáveis, ou até em pastagens de mais produção. Isso é muito importante também que seja deixado claro. Os Emirados Árabes, 2 fundos soberanos já toparam o desafio, um tem o interesse de uma forma, o outro tem o interesse de outra forma, e os 2 vêm aqui no mês de outubro para poderem darem prosseguimento de como podem financiar. O Banco de Investimento da Coreia do Sul já sentou com o Banco do Brasil, já evoluíram muito e como pode ser a porta de entrada através do BNDES, que é o nosso banco de investimento, ou o Banco do Brasil, que é o grande banco do varejo, como os outros bancos que operam o crédito rural, que faz o recurso chegar na ponta a homens e mulheres vocacionados para produzir cada vez mais e sempre ancorados na sustentabilidade. Então, amigos, podem ter certeza, quando estamos falando de PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, não tem como existir PAC nesse país se não for através da agropecuária crescente, pujante, forte. E nós vamos incrementar 40 milhões de hectares ao sistema produtivo. E são 40 milhões, praticamente dobra tudo aquilo que já foi feito nos últimos 50 anos. Então, onde tem um trator, vai precisar 2, onde tem uma coletadeira, vão precisar 2, onde tem um implemento, vão precisar 2, onde tem um engenheiro agrônomo, vão precisar 2, onde tem um veterinário, vão precisar 2, é gerar emprego, gerar oportunidade na indústria, no comércio, na cidade. Essa é a nossa grande vocação. E qual é o papel do governo, qual é o papel do Estado? Já que temos homens e mulheres vocacionados lá no campo, que são competentes, que têm tecnologia, transferidas pela Embrapa ou pela iniciativa privada, que suportou e aportou tanto essa pesquisa e essa inovação. O papel do Estado é através de entidades como a BAG, como todas as outras entidades que fazem parte lá da Frente Parlamentar da Agropecuária, fomentando e financiando, é pautar o que é necessário para o Congresso Nacional, para que essa frente continue cumprindo um grande papel
de modernizar a legislação, não deixar avançar assuntos que venham retroagir a nossa competência. Isso está sendo feito, muito bem feito, nos últimos 10, 15 anos pela Frente Parlamentar. É papel do Estado lançar um pacto para fazer infraestrutura logística, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Será lançado na próxima sexta-feira, no Rio de Janeiro, pelo presidente Lula. Abrir as portas para a iniciativa privada, faça mais investimentos também. É papel de cada um de nós acreditarmos mais no Brasil, sabemos que temos potencial, vocação, e vamos produzir cada vez mais, gerar emprego, gerar oportunidade. E voltando à síndrome do cachorro vira-lata, eu quero aqui dizer para vocês que precisamos alinhar os nossos discursos, reforçar o nosso discurso, deixar a política de lado e olharmos todos para a nossa vocação. Eleição é só lá em 2026, e lá cada um tem direito de escolher seu candidato, votar, pedir voto, financiar, tudo dentro dos regimes legais, dentro da lei. Agora, veja algo que me entristece, mas também me enche de vontade de trabalhar cada vez mais. Estávamos no Japão, trabalhando a revisão do protocolo restritivo da gripe aviária na carne de frango, em ovos, para não deixarmos restringir o mercado brasileiro. O Brasil, que hoje é responsável por 35% da carne de frango consumida no mundo, e segundo o USDA, que é o nosso análogo nos Estados Unidos, devemos chegar entre 42% e 43% esse ano. O Brasil, que é um dos 4 países do mundo que não tem gripe aviária na sua criação comercial. O Brasil, que tem um sistema sanitário eficiente, moderno, ancorado nas entidades de produtores, nas integradoras, na competência dos nossos produtores e no sistema integrado entre governo federal, estados e municípios. E não é fruto de sorte, nem coincidência, que eu não acredito em coincidência. 18 anos que esse vírus circula pelo mundo, e aqui ele não entrou em granjas comerciais. Vem uma jornalista brasileira que mora em Tóquio, e depois, de algumas reuniões de trabalho, numa coletiva, ela chega para mim, com todo o seu conhecimento pequeno sobre agricultura, e me fala: ministro, eu queria dar uma sugestão ao senhor, por que o senhor não procure o governo japonês e faça um convênio com o governo japonês para que o senhor possa mandar técnicos brasileiros vir compreender como eles fizeram as barreiras sanitárias para evitar a proliferação da gripe aviária aqui no Japão. Com todo respeito, eu falei para ela: olha, querida, deixa eu lhe dizer, quem deveria aprender com os brasileiros eram os japoneses. Aqui já tem gripe aviária, lá ainda não tem. Lá nós temos um sistema eficiente. Nós temos um sistema que garante a produção. Não estou dizendo que não vai entrar, mas faz 18 anos que tem vírus de gripe aviária circulando pelo mundo. O Brasil já representa quase 40% da carne de frango e não tem gripe aviária nas nossas granjas comerciais. Quem devia ir lá aprender como se faz era o governo japonês, era o governo dos outros países do mundo. Essa é a síndrome do cachorro vira-lata que nós não podemos ter. Nós que temos um código florestal eficiente, nós que temos produtores competentes, qualificados, treinados, nós que podemos incorporar áreas sem desmatamento, 40 milhões de hectares, nós que sabemos e queremos fazer o futuro melhor do Brasil, do agronegócio, para o brasileiro, para as oportunidades, é que somos um exemplo nesse setor para o mundo. E é nós que temos que ter as rédeas e o mando na nossa mão. É o agro no rumo certo, o Brasil no rumo certo, e eu tenho certeza que o Congresso da BAG vai ajudar muito esse debate. Muito obrigado a todos.